conversor Buck Boost é o último conversor dos três, né? Conversores mais básicos aí, o Buck e o Boost e o Buck Boost. O Buck Boost, o próprio nome dele já o descreve, né? A gente tem aí um conversor não isolado, com a polaridade de saída invertida em relação à entrada. Então, até o momento, tanto o conversor Buck quanto o conversor Boost, eles não tinham, né, a saída invertida. Então veja que aqui na entrada eu tenho mais em cima, menos embaixo. A saída ela é invertida, né? Por quê? Porque a dinâmica de operação do circuito vai promover com que a corrente de saída seja injetada do capacitor para o resistor, né, e do indutor, né, no ciclo, né, do indutor para o resistor. Lembrando que essa resistência ela representa a carga do meu circuito. Então, o conversor Buck Boost é um conversor que tem uma operação relativamente similar aos conversores Buck e o Boost, né, contendo aí um indutor, um diodo fast, né, um diodo de velocidade para operar em frequência, uma chave que vai ficar picotando o sinal, que vai ficar cortando o sinal, o capacitor de filtro na saída e a carga. Então a gente tem aí o mesmo número de componentes dos outros conversores que a gente já viu até o momento, né, o Buck e o Boost. O Buck Boost, a grande diferença é que ele possibilita, né, o circuito operar como step down ou como step up. Isso é muito vantajoso em muitas situações, né, em muitas aplicações. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso, né, dependendo do contexto aí da aplicação, trabalhar como elevador e trabalhar como abaixador, né? A desvantagem é que aqui a margem, né, que ele trabalha como elevador e abaixador, ela é relativamente menor, né? A margem de controle ela é relativamente menor em relação aos outros dois conversores, o Buck e o Boost. Aqui a gente tem de 0 a 50% da largura de pulso, o conversor operando como step down, como abaixador. De 50% a 100%, o conversor vai operar como elevador de tensão. Aqui, né, de forma similar aos outros vídeos, coloquei aqui um conversor Buck Boost comercial, né, de baixa potência. Esses conversores de baixa potência é típico aí a gente encontrar, né, esses conversores prontos, sendo fabricados aí, vendidos por diversas empresas. A grande maioria desses conversores vem da China, né? Nesse caso aqui a gente tem os indutores, capacitor, o circuito integrado de controle e esse trimpote aqui que vai fazer ajuste da tensão de saída, né? Então, para potências pequenas, a gente acha muitas vezes, dependendo do contexto, soluções prontas que atendam aí a nossa demanda, a nossa necessidade. Bom, falando um pouquinho das formas de onda, né? Lembrando que nesse vídeo o objetivo é a gente falar sobre coisas introdutórias, né? Mostrando formas de onda, funcionamento do circuito, as principais equações, né? Relatando aí um pouquinho do comportamento, do funcionamento do circuito específico. Nesse caso aqui, o Buck Boost, né? Lembrando, o Buck Boost é um conversor DC-DC dos mais básicos, né? Padrão aí, tá entre os três principais. Ele é um conversor step down, step up, elevador e abaixador. Não é um conversor isolador, né? Ele é um conversor sem isolação. Não existe nem transformador nem indutor acoplado nele. E ele tem essa característica de inverter o sinal de saída, similar a outros conversores aí, similar a outros conversores não isolados. Bom, aqui então a gente basicamente tem as duas condições. A primeira condição, chave fechada, e a segunda condição, chave aberta. Então a gente faz a análise do circuito para a chave fechada e para a chave aberta, porque a gente tem uma condição de funcionamento com a chave, com o MOSFET, o IGBT aqui fechado, e outra condição com ele aberto. Aqui a gente não mais tem um indutor na entrada como no Boost, nem um indutor na saída como no Buck,
né? Aqui o indutor ele está entre o diodo e a chave. A chave ela fica na entrada, conectada na entrada, e o diodo aqui, né, conectado na saída, lembrando que pelo sentido da corrente do diodo, a gente nota que a corrente vai circular nesse sentido, né, mostrando que a corrente vai entrar aqui e sair aqui na minha carga. Por isso que a polaridade aqui de saída desse conversor é invertida. Bom, falando um pouquinho das formas de onda. Essa forma de onda aqui é a forma de onda da chave, né? É um exemplo só de uma forma de onda de controle, o sinal PWM. A largura de pulso vai variar de 0 a 100%, né? De 0 a 1. E aí, enquanto o sinal está positivo, a chave está ligada. Enquanto o sinal está negativo, a chave está desligada. A forma de onda abaixo, ela mostra, né, a tensão no indutor. Veja, com a chave fechada no primeiro momento, nesse intervalo que a gente chama de T-on, né, ou também a gente pode representar por DT, esse intervalo, veja que a tensão no indutor é a tensão VI, é a tensão de entrada. Porque se essa chave está fechada, olha, a bateria que basicamente representa a tensão de entrada, ela está em paralelo com a indutância. Então a indutância, que o meu indutor vai receber a tensão de entrada diretamente com a chave fechada. Então essa tensão, né, vai propiciar aqui mais em cima e menos embaixo. O indutor vai carregar. Aqui na forma de onda de baixo, nós temos aqui a representação da corrente do indutor. Então o indutor, ó, aqui é claro, né, aqui eu estou considerando que o circuito já está em regime permanente. O indutor não está descarregado, eu não estou analisando aqui ao energizar o circuito no instante inicial. Então o indutor vai sair da sua corrente mínima e vai até a sua corrente máxima. Esse ciclo aqui, ó, é o ciclo de carga do indutor, em que a chave, o MOSFET, o IGBT vão estar conduzindo. Aí veja que nesse momento em que a chave está conduzindo, quem está conduzindo é basicamente a chave S. Se é a chave S, só existe corrente, ó, na chave. E no diodo? Veja que o diodo nessa situação ele está aberto. Então, ó, nesse primeiro intervalo, todos esses gráficos aqui estão considerando o primeiro intervalo T-on e o segundo intervalo, né, de cá, T-off, chave desligada. Então, olhando esse gráfico aqui, ó, a gente tem a forma de onda da corrente no diodo. Então, no primeiro intervalo, que é o T-on, em que a chave está ligada, o diodo está aberto. Estando aberto, a corrente dele vale 0, né? E a corrente que está indo para a saída, para a carga, é a corrente que circula na chave. Veja, agora a tensão no diodo, ela, nessa situação em que ele está desligado, que ele está reversamente polarizado, a tensão nele é a própria tensão de saída. Veja, esse V aqui vai aplicar aqui no meu catodo e esse lado aqui no meu anodo. Veja, então eu tenho menos Vout, eu tenho menos Vout mais VIN em cima do meu diodo. Por que isso? Se o diodo está aberto, ele está não conduzindo, e por que ele estaria aberto? Nesse caso, eu tenho a chave fechada, eu estou jogando o potencial positivo da entrada nesse ponto. Né? Nesse ponto eu vou ter VIN, a tensão de entrada. Eu vou polarizar o diodo reverso porque eu estou aplicando um potencial no catodo maior do que no anodo. Então, consequentemente, esse diodo vai estar despolarizado, né? Ele vai estar não conduzindo. E aí, dessa forma, do lado de cá eu tenho VI, nesse ponto aqui, que a chave está fechada, e do lado de cá, ó, se eu pegar e fizer uma análise, eu teria VO, né? Então seria VI menos VO. Só que veja que o VO ou Vout aqui de saída, esse ponto aqui é o negativo da saída e não o positivo. Então por isso que tem esse negativo aqui, né? Se esse negativo multiplicando, eu ficaria com menos Vout menos VIN, né? Então em cima do meu diodo eu vou ter uma tensão de Vout mais VI multiplicado por um valor negativo. Esse valor negativo vai me propiciar uma avaliação menos Vout menos VI. Essa é a tensão em cima da chave
quando, né, a chave principal, em cima do diodo, quando a chave principal, que é o MOSFET ou transistor, estiver conduzindo. Se a gente fizer a mesma análise para a situação onde a chave está aberta, no momento que eu abro essa chave, o indutor ele vai se opor à variação de corrente. No estágio inicial, em que o indutor estava se carregando, o diodo estava aberto e o capacitor estava fornecendo energia para a carga, né? O único elemento que estava conectado na saída com a carga é o capacitor. Então, quem fornece a tensão e fornece a corrente de saída é o capacitor. Por isso que nesse caso aqui, o buck boost é similar ao conversor boost. A gente precisa de uma capacitância considerável. Por quê? Porque no intervalo de tempo em que a chave de controle aqui, o MOSFET, o IGBT, estiver fechado, o diodo fast, aqui o diodo do circuito, ele vai estar polarizado reversamente. Então, o circuito de saída vai estar desconectado do circuito de entrada. Consequentemente, só o capacitor vai fornecer energia para a resistência. E para que essa tensão não tenha uma ondulação grande, essa capacitância tem que ter um valor considerável. Então, nesse caso aqui, né, a partir do momento que eu abro a chave, o indutor se opõe a essa variação, ele muda sua polaridade. Antes eu tinha mais em cima, menos embaixo. Agora eu vou passar a ter mais embaixo, menos em cima. É como se ele virasse a fonte de alimentação. Ele armazena energia em forma de campo magnético durante o primeiro ciclo, e no segundo ciclo ele vai fornecer essa energia, repondo a energia do capacitor, porque o capacitor no ciclo anterior forneceu energia para a resistência, e ele vai fornecer energia para a carga, né, para a minha carga RL aqui. Então, nesse momento, qual que vai ser, né, a tensão em cima do indutor? Se essa chave está aberta e o diodinho passou a conduzir, a tensão em cima do indutor vai ser menos Vout. Por quê? Porque se essa chave está fechada, se o diodo aqui está conduzindo, esse indutor, ó, ele passou a ficar em paralelo com quem? Com a saída. Então a tensão no indutor é a própria tensão de saída. Porém, né, é a tensão invertida, né? Lembra que aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Por isso que, se eu analisar a referência desse ponto, a tensão no indutor ela vai ficar invertida, né? O indutor se opõe à variação e inverte. Vale reforçar que a tensão média no indutor ela é zero. Ilustra que, né, a quantidade de energia que eu armazenei num ciclo, né, vai ser da mesma quantidade que eu vou fornecer no outro ciclo. Então o valor médio da tensão no indutor é zero. E o valor da variação de corrente também, né, porque o indutor carrega no ciclo, né, no momento que a chave está fechada, e descarrega no momento que a chave abre. Ele descarrega pelo diodo fast, pelo diodinho aqui conectado na saída. Nesse momento em que o indutor inverte sua polaridade, o que está acontecendo com a sua corrente? A sua corrente que chegou no seu valor máximo, no momento que a chave abre, o indutor está com energia armazenada, ele descarrega essa energia para a saída. Agora, na chave, inverte a situação. A chave nesse momento está desligada, então não há corrente circulando aqui em T-off. Já a corrente de saída, ela está circulando por onde? Ela passa na carga, no capacitor, e fecha o circuito pelo diodo. Então veja que a corrente, ó, essa parcela de corrente é a mesma parcela de corrente de saída. Então o somatório dessa forma de onda, que é a corrente na chave com a corrente no diodo, vai ser a corrente na saída, né, a corrente na minha carga. Essa forma de onda aqui é a forma de onda da tensão na chave. No primeiro momento, no T-on, a chave está conduzindo, a tensão é zero. Quando a chave abre, eu fico com uma tensão aqui, ó, de VI mais Vout, né? Por que é VI mais Vout? Veja, a chave está aqui, ó, nesse ponto. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Menos mais, menos mais. A tensão de saída, ela se soma à tensão de entrada, e aí eu tenho esse potencial nesse ponto aqui.
em relação a esse ponto que seria, vamos supor, a referência, o zero do sinal de saída. Então a tensão em cima da chave, veja que isso acaba sendo uma desvantagem para esse circuito. Eu tenho a tensão de saída mais a de entrada em cima da chave no momento em que a chave está aberta. Então a especificação da minha chave tem que considerar, né, esse somatório desses dois potenciais, né? Acaba sendo um esforço, né? Um esforço de tensão severo para a chave no momento que ela está desligada. E com relação à tensão no diodo, a tensão do diodo vai ser zero, porque ele vai estar conduzindo em T-off, né, nesse intervalo de tempo. Bom, seguindo, da mesma forma dos outros vídeos, né, que eu falo do back e do boost, aqui no back boost eu também quero mostrar aqui rapidamente esse equacionamento. Então a gente tem aqui um conversor step down, step up. A equação principal desse conversor, a equação que relaciona a tensão de saída, né, com a tensão de entrada. Então a gente tem um ganho agora que é D, que é o duty cycle, dividido por 1 menos D. Lembrando, lá no back a gente tinha um ganho igual a D. No boost a gente tinha um ganho que era 1 dividido por 1 menos D. Agora, no back boost a gente tem um ganho que é D dividido por 1 menos D. Veja o sinal negativo, que indica que a tensão de saída é negativa, né, em relação à entrada. A gente tem então o circuito representado aqui, né, de 0 até meio do meu duty cycle, da minha razão cíclica, eu tenho o conversor operando de forma rebaixadora, como step down. De meio a 1 eu tenho ele operando como step up, como um elevador. Eu tinha já mostrado, né, em outros momentos, o T-on, que é o tempo que a chave está ligada, pode ser representado por dt, e o T-off, né, fazendo essa matemática aqui, né, essa álgebra básica aqui, ele pode ser representado por 1 menos d vezes t. Aí, para a gente chegar na função de transferência do ganho, chegar basicamente aqui nessa equação principal desse conversor, a gente pode fazer uma análise para a chave fechada e uma análise para a chave aberta. Pegar as equações e somá-las. Lembrando que a variação de corrente quando o indutor está carregando, mais a variação de corrente quando o indutor está descarregando é igual a zero. Né? Isso aqui, ó, é uma máxima. Né? Isso aqui tem a ver lá com a questão de armazenamento de energia do indutor. Quando o indutor está carregando, isto é, a chave está fechada, a quantidade de energia que ele armazena é a mesma de quando ele está descarregando, que a chave de entrada está aberta. Né? Então, se a gente considerar nessa primeira situação, a tensão em cima do indutor é a própria tensão VI. Veja, a chave está fechada, o diodo está aberto, a tensão no indutor é a tensão VI. Mas a gente sabe que a tensão no indutor, lá pela equação que a gente aprendeu lá em circuitos elétricos, que a tensão no indutor é a indutância vezes DI dt, variação da corrente em relação ao tempo. Então, se eu igualar esses dois termos, né, e matematizar isso aqui, eu vou chegar nessa condição em que a variação da corrente é igual a VI dividido por L vezes dt. Lembrando, o que é o dt? O dt é o tempo em 1, o tempo em que a chave está ligada. Agora, por que surgiu esse delta e L? O delta e L é o DI. Aqui não é DIL dt? Esse DIL é só uma forma de escrever delta e L. Né? Delta e L dividido por delta t é a mesma coisa de DIL dt. Então, a gente acha essa equação, faz a mesma análise para a chave aberta. No momento que a chave está aberta, veja, o diodo está conduzindo, né? Vai ter uma corrente circulando aqui, ó, nesse sentido. Então, a tensão no indutor, ela passa a ser menos Vout. No primeiro momento, ela era VI. Agora, ela passa a ser menos Vout. Eu faço essa igualdade dos termos aqui da mesma forma que eu fiz anteriormente, faço essa análise matemática e chego na equação em que a variação da corrente
Quando o indutor está descarregando, no momento que a chave está desligada, é igual a menos Vout dividido pela indutância L vezes T off, que é o intervalo de tempo em que a chave está desligada. Mas o que é T off? T off é 1 menos D vezes T. Né? A gente viu isso aqui, ó. Né? T off é 1 menos D vezes T. Pegando essa equação e jogando nessa equação e fazendo aqui uma matemática básica, eliminando termos e isolando Vout em relação a VI, a gente chega na equação final, em que diz que a tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes o duty cycle dividido por 1 menos o duty cycle. Lembrando que o ganho, então, desse conversor é D dividido por 1 menos T. Aqui, ó, a gente tem, a gente pode fazer como a gente fez anteriormente, isolar, né, a questão da corrente e não da tensão e achar a relação da corrente de saída com a corrente de entrada. Potência de entrada igual a potência de saída, VI vezes II é igual a Vout vezes Iout. Se a gente isolar II, que é a corrente de entrada, né, a gente vai ficar com corrente de entrada igual a Vout dividido por VI vezes Iout. Mas o que é Vout dividido por VI? Isso aqui, ó, é o ganho. E o que é o ganho desse conversor? É D dividido por 1 menos D. Veja que a equação aqui ela é inversa à da tensão. Né? Lembrando que, considerando o conversor ideal, a potência de entrada é igual à potência de saída. A potência de saída, ela, se eu considerar que as potências são iguais, a tensão de saída, se ela for maior do que a tensão de entrada, a corrente vai ser menor do que a corrente de entrada. E vice-versa. Por quê? Porque a potência de entrada é igual à potência de saída. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso utilizar a equação da corrente. Eu tenho que lembrar que aqui a relação é inversa. Na tensão, aqui, ó, seria a tensão de saída e aqui tensão de entrada. Com a corrente, essa relação está inversa. Esse aqui é o gráfico, ó, que mostra, né, a evolução da largura de pulso, né, a variação da largura de pulso em relação à tensão, em relação ao ganho, né? Esse aqui, o Vout dividido por VI é o ganho. É que, né, me daria aí um valor de tensão de saída. Então veja que eu saio do zero e vou até um valor tendendo ao infinito. Lá no boost eu saía do 1, o menor ganho era 1. Aqui, né, esse gráfico ele está para baixo porque está indicando que é ganhos negativos, né? Porque a equação está considerando, aqui na corrente aqui não foi considerado, né? Mas quando a gente considera a questão da tensão, como a saída tem a polaridade invertida, a tensão de saída vai ser invertida, então o ganho seria negativo. Por isso que esse gráfico não linear, né? Aqui esse comportamento não linear, ele está representado aqui nesse quadrante e não no quadrante de cima aqui, né? Que seria se a tensão fosse positiva. Mas lá no boost, que eu estava comentando, é que lá no boost o menor ganho era 1. Agora o menor ganho no back boost é 0. De 0 a meio eu tenho a operação chamada de step down, similar ao back. De meio a 1 eu tenho uma operação similar ao boost. Eu tenho uma operação step up, né? E da mesma forma, esse gráfico ele é teórico, né? Esse infinito aqui é teórico, ele tenderia ao infinito, né? Quanto mais próximo de 1. Na prática, o que a gente usa aí é 3, 4 vezes, né? 5 vezes talvez. A gente não costuma usar, né, ganhos muito altos. Isso vale para qualquer conversor, que a gente começa a ter perdas significativas, principalmente a gente começa a ter perdas devido a correntes altas em instantes pequenos de tempo, devido a gente começar a trabalhar com um duty cycle muito alto, né? E aí a descarga do indutor passa a ser num instante muito pequeno, a gente passa a ter uma corrente significativa. Existem topologias que resolvem ou que melhoram isso, como por exemplo lá no boost existe o boost quadrático, que melhora essa característica. Mas em linhas gerais a gente costuma trabalhar com ganhos aí nessa faixa de até 5, né? Não é comum a gente trabalhar com ganhos tão altos. E na prática esse valor não vai tender ao infinito,
devido às características não ideais dos componentes. Aqui eu tenho as formas de onda que eu já comentei, né, anteriormente. Tensão de controle seria a tensão que eu vou aplicar na carga, na chave, no meu MOSFET ou no meu IGBT. Eu coloquei tensões aqui de 1 e de 0, não tensões alternadas, reforçando que muitos gate drives eles usam tensões alternadas para chavear, positivo para ligar e negativo para desligar. Aqui é a tensão na chave, né? No primeiro momento a chave está ligada, então a tensão é 0. No segundo momento a chave está desligada, a tensão em cima dela é VI. Aqui a tensão no indutor, né? A tensão no indutor ela é alternada, porque no momento o indutor carrega, no outro momento que o indutor descarrega, ele inverte a sua polaridade. Então a tensão aqui é alternada. Lembrando que a média aqui tende a 0. Aqui a tensão de saída, que é a mesma tensão do capacitor. Existe um ripple, né? Aqui eu fiz uma aproximação, deixei um sinal liso. Aqui a corrente na chave e aqui a corrente no diodo. A soma dessas duas correntes vai me dar a corrente de saída. Em T-on a chave conduz, em T-off o diodo conduz. Aqui a corrente de saída, a gente tem aí uma corrente com uma pequena ondulação. E aqui a corrente do capacitor. Em T-on o capacitor fornece corrente. Em T-off o capacitor recebe corrente. Corrente se inverte, ele carrega, repõe a energia, né, perdida, né, fornecida para a carga no primeiro intervalo. Bom, mais algumas equações aqui. Lembrando, né, como eu comentei nos outros vídeos, eu peguei algumas equações, foi uma mescla, né? Eu peguei algumas informações no livro do ASFAC, AMED, livro Eletrônica de Potência. Peguei algumas informações no livro do Daniel Hart. E eu peguei algumas informações no livro do Marian, né? O livro mais completo para conversores DC-DC, especificamente, né, não de forma genérica, é o livro do Marian, né, um livro muito bom, muito completo. E algumas equações que eu peguei desse livro, elas estão considerando, ao invés de usar a letra I de escola, de igreja, perdão, eu estou usando a letra S, né? Por quê? Porque algumas literaturas costumam adotar o S de supply, né, de alimentação, de entrada, no lugar do I de input, né, de entrada, certo? Então, em algumas partes, por exemplo, essas equações aqui de baixo, eu extraí do livro do AMED, então ele usa o I, o D é minúsculo. Já essas outras equações que eu extraí do livro do Marian, ele usa o D maiúsculo para o Duty Cycle, né? Então o D maiúsculo aqui faz o mesmo papel do D minúsculo. E ele usa o termo S. Esse termo S aqui é o termo que representa o elemento de entrada, né? Então a gente vê S aqui representa a entrada, né? Para a gente não confundir, porque tem aí o falso, né, representação do português, né? Que a gente poderia achar que seria saída. Então veja, potência de saída é a tensão de saída ao quadrado dividido por resistência. Até aí tudo bem, lei de Ohm. Potência de entrada é a tensão de entrada vezes a corrente de entrada. Então a potência de saída, que é Vout ao quadrado dividido por R, é igual à potência de entrada, que é Vs vezes IS, né? Considerando o conversor ideal. A corrente de entrada, eu posso dizer que é a corrente do indutor vezes o Duty Cycle. Então a corrente do indutor vezes o Duty Cycle é a corrente de entrada. Por que isso? Porque a corrente de entrada ela só vai acontecer em T-on, em T-off ela não acontece. Então o Duty Cycle ele justamente representa a relação de T-on com T, o percentual em que a chave vai ficar ligada em relação ao tempo total. Por isso que a corrente de entrada é a corrente do indutor vezes o Duty Cycle. Então aí eu posso pegar essa equação aqui, ó, e substituir no lugar do IS IL vezes D. Então eu vou ter essa equação aqui, ó, Vout ao quadrado dividido por R é igual a tensão de entrada vezes a corrente do indutor vezes o Duty Cycle. Bom, se eu isolar
o IL, eu encontro a corrente no indutor. E que corrente que é essa? É a corrente média. Tem que lembrar que a corrente no indutor, ela varia, né, de um valor mínimo para um valor máximo. Existe um ripple de corrente, né? É um ripple triangular ali, né? A corrente vai do mínimo para o máximo, depois do máximo para o mínimo, né? Então, qual que é o valor médio? O valor médio é justamente esse valor que eu encontrei aqui, ó. Vout ao quadrado dividido por R. O D passa dividindo, o Vs, que é a tensão de entrada, passa dividindo. V ao quadrado dividido por R é a potência de saída. Vout ao quadrado dividido por R eu posso representar, ó, pela potência de saída. Então, essa outra fórmula aqui é um caminho. E se eu quiser também utilizar a tensão de entrada ao invés de a tensão de saída, o que é a tensão de saída? É a tensão de entrada vezes D dividido por 1 menos D. Então, se eu substituir a equação principal desse conversor, né, que é tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes D dividido por 1 menos D, no lugar desse Vout, e fizer aqui uma matemática rápida, eu vou chegar nessa equação aqui. VI vezes D dividido por R vezes 1 menos D, esse termo todo elevado ao quadrado. Perfeito. Encontrei aqui, ó, 3 equações que eu posso encontrar a corrente média no indutor. Com a corrente média, eu consigo encontrar a máxima, com o mesmo raciocínio. O que é a corrente máxima? É a média mais a metade do ripple, que é a variação dividido por 2. E o que é a mínima? É a média menos a metade do ripple de corrente. E o que é o ripple de corrente? É a variação da corrente, nesse caso dividido por 2, né? Então, se eu pegar essa equação, as equações similares, a única coisa que mudou é esse mais e esse menos. Se eu pegar essa equação, o que é a variação da corrente? A variação da corrente, a gente viu lá nos slides anteriores, que eu tenho 2 variações da corrente. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho essa variação da corrente, que é VI dividido por L vezes DT, considerando a chave aberta, a chave fechada, e considerando a chave aberta, eu vou ter menos Vout dividido por L vezes Toff. O que é o Toff? É 1 menos D vezes T. Então, eu tenho que a variação da corrente, a gente escreveu isso aqui, ó, a variação da corrente para a chave fechada é esse termo. A variação da corrente para a chave aberta é esse termo. Eu posso usar tanto esse quanto esse. No caso daquele exemplo, foi utilizado o termo de cima, né? Então, o que eu vou fazer? Substituindo no lugar da variação de corrente, eu vou substituir VI dividido por R vezes 1 menos D elevado ao quadrado. Então, esse termo aqui, ó, se eu for considerar que eu utilizei esse elemento, vou voltar aqui para a gente ver, ó, VI dividido por L vezes DT. Então, se eu vier aqui na equação, ó, no lugar desse termo, eu vou colocar VI dividido por L vezes DT. E aí, se eu fizer essa matemática, né, eu vou voltar nisso aqui, ó. Olha, IL é esse termo aqui, que é a corrente média. Esse termo aqui é a corrente, que é VI dividido por L vezes DT. Olha o VI aqui, ó, representado por VS. DT dividido por L. E esse 2? Esse 2 já estava aqui antes. Então, é só uma substituição. Então, eu fico com a equação para que eu possa encontrar a corrente máxima através dessa equação. E a corrente mínima, o que muda? É só um menos aqui dessa equação. Lembrando que esse termo é o valor médio e esse termo seria a metade do ripple. Esse termo é o valor médio e esse é a metade do ripple. Lá no livro do ASFAC, ele coloca uma equação semelhante. Veja o que ele faz. Esse VI eu coloco em evidência. Então eu coloco ele em evidência. Esse duty cycle, as duas razões cíclicas, eu também coloco em evidência. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar um período T. Embaixo fica a mesma coisa, ó, R vezes 1 menos D, isso tudo ao quadrado. E aqui embaixo 2L. Então simplesmente foi uma fatoração que foi feita.
né? Então a equação é a mesma, é basicamente a mesma. E por fim, aqui no Back Boost, de forma similar aos outros vídeos que a gente mostrou do Back e do Boost, nós podemos encontrar a tensão de ondulação da saída. Lembrando que a tensão de saída ela tende a ser constante, ela tende a ser contínua. A gente quer uma tensão contínua e regulada, porém, né, vai existir um pequeno ripple. Eu vou definir o valor desse ripple, muitas vezes isolando o capacitor, né, definindo aqui um valor de percentual. É típico usar 2%, 1%, 3%, 4%. E aí você, com o duty cycle médio, o valor da carga e a frequência de chaveamento, encontra o valor do capacitor para isso, né? Então a gente consegue encontrar a tensão de ondulação. Aqui o raciocínio é o mesmo. O que é carga? Carga, aqui a análise está sendo feita na corrente do capacitor. Lembrando que durante o T-on, a corrente do capacitor é a corrente da carga, é a corrente de saída. Então, analisando a corrente capacitor, nesse intervalo de T-on, eu estou analisando a corrente de saída. E o que é a carga? Carga é corrente vezes tempo. Corrente de saída, é tensão de saída dividido por resistência. E o tempo, aqui que eu estou analisando, é o dt, é o T-on. Carga também pode ser capacitância vezes tensão. Então, se eu quero isolar a tensão, eu pego esse capacitor aqui, ó, essa capacitância, e jogo dividindo. Então vai ficar a variação de tensão é igual a tensão de saída, que é essa, ó, vezes dt, dividido por R vezes C, que esse C passou dividindo. Se eu quiser substituir esse T pela frequência, eu jogo ele para baixo. Então daí, esse V out aqui, ó, eu posso jogar ele dividindo para cá, para eu ter, né, o percentual, que é muito comum, né, a gente ter a equação em percentual. Então eu jogo um valor de 0 a 1 aqui, representando o percentual da tensão de ondulação que eu quero em relação à tensão de entrada. Então tá aí a equação para achar a ondulação na saída. E por fim, o valor da corrente do indutor mínimo para que a gente possa operar no modo CCM. Lembrando, o modo DCM é o modo de operação descontínuo, em que a corrente chega em zero, a corrente do indutor, e fica em zero por um tempo. O indutor se descarrega completamente. O modo de operação CCM é o modo que o indutor não se descarrega completamente. E normalmente a gente define um valor de ripple para o indutor, de corrente de ripple para o indutor. Essa corrente vai de um valor máximo a um valor mínimo. Qual que é a situação mais crítica? É que a corrente mínima chega em zero. Então, eu peguei a equação da corrente mínima, igualei ela a zero, e a gente isola o valor de L. E acha o valor dessa indutância. Se a gente fizer uma matemática aqui, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Eu peguei de dois lugares, né? Esse aqui é do Hamed, do livro do Hamed, e esse é do livro, do segundo livro aí que eu comentei, né? Do Marian. Aqui a gente tem a resistência vezes o período, vezes 1 menos D, esse 1 menos D ao quadrado, dividido por 2. Esse período eu posso jogar para baixo, ele vira frequência, e aí vai ficar 1 menos D ao quadrado vezes R. Então esse é o valor da indutância mínima. Esse valor é só um valor de segurança, porque se eu quero trabalhar no modo CCM, eu encontro esse valor, daí eu sei que eu tenho que trabalhar com valores de indutor acima desse valor, certo? Mas normalmente a gente define um ripple máximo, né, a corrente de ripple máximo que eu quero, talvez até em percentual em relação à corrente do indutor, a corrente média do indutor. Aí normalmente você trabalha com 15%, 10%, 20%, e aí você calcula o valor do indutor. O capacitor de saída normalmente ele está amarrado à tensão de ondulação, e o indutor está amarrado à corrente de ondulação do próprio indutor desejável, né? É dessa forma que a gente especifica esses elementos. Ok? Bom, dessa forma eu fico por aqui, fechando aí o ciclo dos 3 principais conversores. Não se esqueça de consultar seu livro de referência para fazer exercícios e fixar o conteúdo. Se você quer aprofundar um pouco mais, pesquise mais sobre o assunto, né? E o livro do Marian, né? Esse livro que eu comentei, que eu peguei algumas informações, é
uma boa opção aí, porque lá tem todos os conversores básicos de forma detalhada, matemática, a parte de avaliação de funcionamento, características, né? Então, o livro do Marian aí, tá bom? Um forte abraço para vocês aí, bons estudos, até a próxima.